Personagens que fizeram a história e a nação. Curiosidades, momentos, um tempo pra lembrar. O Nikit das antigas veio pra resgatar. Além da esquina, vamos descobrir os passos do passado que nos trouxeram até aqui. Um mergulho na história, na emoção do saber. Porque entender de onde viemos é o que nos faz viver. Meu nome é Maico Vilela e convido vocês a participar de mais uma viagem do tempo em Além da Esquina. Hoje vamos falar sobre a rua Mem de Sá, antigo caminho de São João do Caraí. Mas vocês sabem quem foi Mem de Sá? Mem de Sá nasceu por volta do ano de 1500 em Portugal. Ele era desembargador de agravos da Casa de Suplicação do Reino e depois foi nomeado nosso terceiro governador-geral aqui do Brasil, substituindo Duarte da Costa. Chegou a Salvador por volta de 1557 e tinha como principal função acalmar a situação entre os colonos, entre os índios e entre as pessoas que ajudavam nesse primeiro contato, entre os quais o Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta, esses jesuítas que ajudaram muito aqui na colonização do Brasil. Mas o que tem a ver Mem de Sá com Rio de Janeiro e Niterói, já que a gente está falando de meados do século XVI e lá de Salvador? Salvador que era a capital na época. Bom, vamos lá. Catarina, que governava em nome do seu neto, Dom Sebastião, começou a perceber que esse pedaço aqui do Rio de Janeiro estava muito abandonado e os franceses começando a criar colônias aqui, criaram inclusive a França Antártica. Então ela pediu para Mem de Sá povoar essa região e expulsar os franceses. Os franceses que também tinham uma grande parceria aqui com os tupinambás, também chamado de tamoios. Então todas as vezes que os portugueses tentavam retirar os franceses de lá, acabavam levando uma surra junto com esses tamoios e tupinambás que lutavam ao lado dos franceses. Aí o que foi feito? O Mem de Sá chamou o seu sobrinho, que pelo menos ele tratava como sobrinho, que era o Estácio de Sá, com uma grande frota para poder encarar esses franceses junto com os tupinambás, né, os tamoios. E o Manuel da Nóbrega tentou dar uma acalmada também nesses índios e ao mesmo tempo chamou a tribo do Araribóia, dos Termiminós, que tinham sido expulsos aqui de uma região que ficava ali perto da Ilha do Governador. Eles tinham sido expulsos pelos mesmos franceses e pelos mesmos tupinambás para o Espírito Santo. O Manuel da Nóbrega, ao mesmo tempo que fazia um apaziguamento da situação com os índios tupinambás, chamava os índios Termiminós, liderados por Araribóia, para lutarem aqui junto com os portugueses. Então eles vieram aqui para o Rio de Janeiro, Araribóia, Mem de Sá, Estácio de Sá, Manuel da Nóbrega, e resolveram fundar uma cidade para marcar um território. Fundaram então a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Sebastião em homenagem ao rei menino, neto da Catarina. Mas somente 2 anos depois, em 1567, que houve a derradeira batalha. Então os franceses foram definitivamente expulsos aqui da Baía de Guanabara. Terminada a guerra, onde o Estácio de Sá acabou recebendo uma flechada nos olhos e morreu um mês depois, o Araribóia pensou: participei junto aqui na guerra com os portugueses, então vou receber de volta a minha terra, que ficava ali perto da Ilha do Governador. Mas o Mem de Sá resolveu pensar diferente. Ele acabou doando as terras para o seu outro sobrinho, Salvador Correia de Sá, e ofereceu a Araribóia terras em São Cristóvão. Mas Araribóia não ficou muito satisfeito e resolveu voltar para o Espírito Santo com a sua tribo. Mas o Mem de Sá falou: não, Araribóia, você lutou aqui com a gente, ajudou a expulsar todos os franceses, eu vou te dar uma terra bem melhor lá do outro lado da Bahia. Obviamente que ele também queria uma proteção maior, deixando o Araribóia próximo, ele ajudava a vigiar toda essa região. E deu essa Sesmaria, que via do Graguatá até o rio Maruí. Era a aldeia de São Lourenço dos Índios, que mais tarde viria a se chamar Niterói. Essa Sesmaria, ela foi concedida em 1568, mas a posse solene foi em 22 de outubro de 1573.
Só que até hoje o registro dessa data ficou 22 de novembro de 1573. Por isso que a gente comemora o aniversário da cidade de Niterói em 22 de novembro. Mas os registros oficiais estavam 22 de outubro. Um ano antes dessa posse solene, Mem de Sá acabou falecendo em 2 de março de 1572, lá em Salvador. Uma curiosidade: a rua Mem de Sá e a rua Manuel da Nóbrega são as únicas ruas que a gente tem até hoje com os nomes originais do arruamento de 1841. A rua Mem de Sá, ela só dá um intervalo também e vira Lemos Cunha depois do Campo São Bento, assim como a rua Nóbrega, depois do Caio Martins, vira Santos Dumont, mas as duas são as únicas que mantiveram seus nomes originais. Duas pessoas que foram conselheiras, participaram do mesmo momento histórico, tanto do Rio de Janeiro, Niterói e, na verdade, do Brasil inteiro. Gente, só para constar, o Manuel da Nóbrega, que dá nome à Rua Nóbrega, não é o Manuel da Nóbrega, pai do Carlos Alberto da Nóbrega da Praça Nossa, apesar dele também ter sido um niteroense muito famoso. E a gente está falando do jesuíta do século XVI. Se você gostou da viagem no tempo, além da esquina, participe. Curta o canal Nikit das Antigas. Eu sou Maico Vilela e quero levá-los sempre para essa viagem no tempo pelas ruas de Niterói. Participa, compartilhe todos os vídeos do nosso canal para que esse movimento cresça e a gente consiga contar mais a história do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Personagens que fizeram a história e a nação. Curiosidades, momentos, um tempo pra lembrar. O Nikit das Antigas veio pra resgatar. Além da esquina, vamos descobrir.